Olá, amigos do projeto Acolher Perdas e Luto. Nós estamos aqui, fundadores do projeto, trazendo para vocês a nossa mensagem de Natal. E nesse ano de 2022, encerrando esse ano, nós trouxemos a mensagem do Natal deste ano: a solidão se trata com solidariedade. Então, gostaria de dar boa noite aqui para todos vocês, que aqui já é boa noite aí para vocês também, né? Como vai, Beta? Tudo bem, assim, não me sinto só, me sinto muito bem acompanhada nesta noite tão especial para o projeto e para todos nós, na presença da Rosana, da Maísa, do Mauro e de todos que acompanharam, né, e acompanham o projeto todos esses anos, todas as nossas lives, todos os nossos episódios. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso especial de Natal. E aí, Maísa, como vai você? Muito bem, e aqui feliz, nós quatro de mãos dadas novamente, né? Passamos o ano inteiro cuidando de tantas coisas das nossas vidas, de todos os acolhimentos, né? Os acolhedores, os acolhidos, todos fazendo parte dessa família universal que a gente tem preza tanto, né? Que a gente cuida tanto. Então, estar aqui, deixando essa mensagem, vamos dizer, de Natal, no sentido de que buscar a união ainda maior entre todos nós é uma alegria imensa. E ter você aqui, Mauro, isso não tem preço. Coisa boa estar aqui com vocês, coisa boa estar aqui com vocês. A gente vai falar de solidão, mas como é que eu vou me sentir assim na solidão com vocês todos aqui, né? Vocês três que são maravilhosas. Eu não estava por aqui, mas o meu coração, óbvio, está sempre aqui, né? E todo mundo que está assistindo esse programa de Natal, que uma ideia maravilhosa que a gente faz, e todos vocês que eu sei que estavam com saudade de mim, né? Eu também estava com saudade de todo mundo, mas nosso coração está sempre juntinho, com certeza, e é muito, muito, muito bom a gente estar aqui sempre. E estamos, né, retornando, né, Rô? Retornando, eu gostaria até de começar dizendo que a gente gostaria muito de levar essa mensagem para aqueles, por exemplo, que estão vivenciando o primeiro Natal que seu ente querido desenlaçou do corpo físico e se encontra agora na vida espiritual. Ou então, a solidão de alguns natais que você já está vivendo também, mas que você sente ainda como se fosse o primeiro, né? Então, a gente gostaria de endereçar falarmos sobre a solidão, para você também, que de repente está com o seu amado, o seu parente, o seu ente querido, já numa condição de adoecimento, que você sabe que ele está prestes a desenlaçar e você já está sentindo muito dos efeitos dessa partida, né? Então, gostaríamos de trazer essa mensagem para todos os corações que estão vivenciando às vezes doença, às vezes uma questão de uma separação, às vezes uma questão de um falecimento, às vezes, né, uma questão financeira, às vezes uma calúnia, uma situação pessoal de exclusão, a gente chama de cultura de cancelamento, às vezes você é retirado de um grupo, né? Então, que isso sirva para todas as condições às quais você está sentindo o que a gente chama de solidão. Que tal? Então, acho que seria Acho a ideia importante. maravilhosa para a gente falar. Acho a ideia E, maravilhosa a gente trazer isso, essa palavra, como a gente quando fala de solidão, né? O tema, inclusive, né, Rô, solidão se trata com solidariedade, não é isso? Mais ou menos a gente vai tentar trazer isso para todos esses corações, como a Rô falou, que estão passando por alguma situação que leva, né, a esse sentimento de solidão, que na verdade, no fundo, eu gosto muito de chamar de solitude, porque sozinhos nós nunca estamos, né? Sozinhos a gente nunca está. A gente está sempre com Deus conosco, porque Ele mora em nós, no nosso coração. Então a gente precisa acordar, despertar para essa sensação de nunca estarmos sozinhos, porque habitualmente a gente se sente sozinho quando todos se afastam ou quando alguma coisa nos faz, né, se afastar,
de amigos, ou qualquer coisa que aconteça, como a Rô deu vários exemplos aí, né? Mas a gente tem o hábito de achar que isso é uma coisa tão negativa, porque a gente precisa tanto dos outros, né, para ser, para se sentir, né, para poder florescer. Não, né? Eu acredito que não. Eu acredito que primeiro a gente precise de Deus, que está sempre em nós, e segundo a gente precisa de nós, não é? Não no sentido egoísta da palavra, mas no sentido de nos olharmos, no sentido de nos percebermos, no sentido de nos regarmos para florescermos, se alimentando de coisas boas. E às vezes esse momento de solidão ou solitude, ele vai nos permitir voltar esse olhar para dentro de nós, não é? O que vocês acham, menino? Eu acho, Mauro, como você assim muito bem trouxe, né, que se Deus é onipresente, onisciente, nós nunca estamos sozinhos. Então, eu digo que até pode existir a solidão, mas nós nunca estaremos desassistidos, né? Às vezes, nós não enxergamos a ajuda que está ao nosso lado, mas certamente todos nós somos queridos, amados por muitos, né? E nos fechamos, às vezes, na nossa solidão, porque pode até ser um momento que isso seja necessário, mas a gente tem que enxergar que a solidão também é uma oportunidade para a gente se reencontrar com nós mesmos, né? A solidão também vai nos dar essa permissão para esse diálogo interno, para nós sabermos como nós estamos, nos conhecemos melhor, né? O tal do autoconhecimento, né? E quando nós estamos sozinhos, nós temos a oportunidade de estar conosco, né? E perceber os nossos pensamentos, nossas emoções, e só sim, desassistido nunca, não é, Mar? É verdade, Betinha. E eu estou pensando aqui na outra palavra, né, que a gente colocou, que é a solidariedade. E é muito verdade isso, a gente sente isso dentro do nosso coração, que quando nós nos aproximamos do outro, né, nos aproximamos em pensamento, no servir a outra pessoa, é impossível que a gente se sinta só, né? Porque nós formamos uma rede de pessoas, nós estamos sempre unidos por alguma razão que nos puxe para isso. E dentro do projeto, isso é fato para todos nós, né? Nós temos sempre alguém que está escrevendo algo que nós queremos, né, conversar com aquela pessoa, ou para ajudar no sentido de que ela esteja necessitando, ou mesmo ela está escrevendo algo que está nos acolhendo. Então, essa troca é a solidariedade, né? É manter o coração aberto para o outro. Então, é impossível se sentir só nessa situação, né? E isto, nós somos prova disso, né? Nós vivemos isso o tempo todo dentro das atividades todas que nós temos no projeto, por exemplo. E sabemos, muitas pessoas nos dão esse depoimento também, né? Nossa, como minha vida mudou quando eu me incorporei a esta família universal, né, Mana? Eu fico pensando assim que depois de tudo que a gente falou, talvez a gente poderia sugerir que as pessoas ressignificassem a palavra solidão, que até então ela parece apresentada de uma forma tão negativa, né? Estou me sentindo tão só, eu tô sentindo tanta solidão, dá uma sensação de abandono, de desprezo, e na verdade a gente poderia dizer, nesse momento só, eu estou olhando para dentro. Nesse momento, eu estou precisando viver essa solidão para me encontrar, para ouvir a minha voz, talvez, que posso estar ouvindo a voz de tantos, mas há um tempo já não ouço mais minha voz, e agora, nesse momento, onde eu me vejo comigo mesma, de acordo com os acontecimentos que a vida pode estar ali dividindo comigo, eu passo a me escutar, a perceber o que acontece dentro de mim. E se eu ressignifico essa palavra, essa sensação, para algo que possa ser muito positivo, apesar de muitas vezes o impacto ser doloroso, eu posso extrair dessa solidão algo muito bom que vai me fazer crescer,
que vai me amadurecer, que vai me levar para um outro nível de consciência do que é estar comigo. Eu estava vendo uma entrevista no Instagram, onde uma pessoa perguntava para uma psicóloga famosa que ele não se sentia bem ficando sozinho, né? Que ele sempre tinha que ter alguém, porque ele se sentia muito mal. E ela disse, isso é um grave problema, você não se dar bem com a sua companhia, porque você sempre vai ter a sua companhia. E, né, isso é a sua verdadeira companhia. Os outros são acompanhantes da sua companhia, mas você sempre vai ter você. Então, aprendemos a começar a gostar da nossa companhia, eu vou chamar gostar da nossa solidão, é gostar da nossa companhia. Mas, ao mesmo tempo, é como a Beta disse, né? Nós podemos estar passando pela solidão do momento, mas nunca desassistidos. Isso até que eu queria muito que o Mauro falasse, o que representa não estarmos desassistidos numa visão ampla. Eu acho que a gente precisa, tudo isso que a gente está trazendo, né? Tudo isso, todas essas colocações que a gente está fazendo, inclusive a Má trouxe muito bem com relação a todo o trabalho do projeto, não é, que permite ou traz para as pessoas que, em teoria, quando nos buscam, se sentem, né, se sentem sozinhas dentro daquela dor, de tudo isso que ela está passando, né? E a gente faz esse trabalho, a gente traz todas essas palavras escritas ou faladas para que a pessoa perceba, né, para que as pessoas percebam que não estão sozinhas, não é? Que mesmo de longe, mesmo distantes, o projeto tem acolhedores no mundo inteiro, a gente sabe, as pessoas não estão sozinhas, que basta uma conexão que, na verdade, o projeto faz através, né, do Telegram, através desses grupos e tal, basta uma conexão que a gente, às vezes, não sabe de onde vem, não conhece o rosto, não conhece nada, não conhece a voz, mas aquelas palavras trazem a companhia e fazem com que você se sinta menos só. Não é por quê? Porque o projeto trabalha todo em cima da solidariedade, da distribuição desse bem, desse amor, né? Que eu acho que é importante. A solidariedade, para mim, ela vai por esse caminho da distribuição do amor, da atenção. Mas a gente pode dar vários nomes, né? Da atenção, do carinho, da palavra certa, ou da palavra que você precisa, que talvez não seja. A gente, às vezes, olha, ouve e fala assim, não, estou lendo, mas não é essa que eu quero. Mas é a palavra certa para aquele momento. A gente pode não perceber. Não é? Então, eu acho que a gente vai... A Má trouxe muito bem esse trabalho de solidariedade do projeto, que às vezes não vai ser trabalhando no projeto, mas vai ser olhando inicialmente para si mesmo e tentando ser solidário consigo mesmo, distribuindo esse amor para você mesmo, esse olhar que a Rô falou, né? Esse acordar. E aí a gente consegue, então, se acostumar com essa solidariedade, né? Com essa autossolidariedade, esse auto-amor, essa autoconsciência que a gente sempre fala, que é o mais importante, para a gente poder, assim, poder conseguir extravasar isso, né? E levar isso, às vezes de forma inconsciente, às vezes a gente não fala, vou trabalhar, vou fazer o bem, vou ali ajudar, vou fazer uma merenda, ou vou fazer vou distribuir uma comida, ou vou fazer uma oração para alguém. Não, às vezes é inconsciente. Porque, na verdade, no momento que nós olhamos para dentro de nós, né, que a gente percebe que podemos ser solidários conosco, a gente automaticamente já está fazendo isso à nossa volta. Então, eu acho que é um olhar muito maior e ele vai fazer com que a gente perceba que o nosso universo, ao qual a gente está acostumado, ele não só pode, ele deve, obrigatoriamente, ele deve se expandir, porque o universo é o universo, ele não é esse pedacinho nosso, que a gente acha que acabou o meu mundo agora. E não estou dizendo que tem absolutamente nada errado na nossa dor, no nosso momento, de jeito nenhum. Mas é que nós precisamos nos acostumar a essa permissão de deixar que o amor flua através de nós, dentro de nós, olhar para o lado e perceber que eu só me vejo, não vejo ninguém. Tem um monte de gente aqui tentando me ajudar e eu não consigo acessar ninguém, porque está na hora de você se acessar.
né? Então, na hora de você olhar para você, e a partir desse movimento é que isso vai fluir no sentido externo. Não é o contrário, nunca foi o contrário, né? Deus nasce dentro de nós, está dentro de nós, então é de dentro para fora. Então, temos que cozinhar às vezes, ficar com isso dentro de nós, eu acredito que sim, passar por esses momentos de solidão, né? Ou seja, a palavra que a gente queira dar, não importa, para que a gente possa perceber isso da melhor forma possível e se habituar. Vamos sair dessa caixinha da solidão como uma coisa ruim, vamos abrir essa tampa da caixinha, botar a cabeça para fora, olhar e falar assim, nossa, o universo é muito maior aqui fora, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo ainda. Eu estava aqui dentro, estava tão pequeno, não é? E agora eu estou olhando lá para fora, e quando eu olho de volta para dentro, a caixa não existe mais, tudo já tomou, né, a forma do universo à minha volta, porque bastou eu olhar, né, dessa forma diferenciada. E aí a gente olha e percebe o quanto nós somos grandiosos, o quanto nós podemos, o quanto a gente entende, o quanto a gente percebe, se solidariza, mesmo sem saber que isso se chamava solidariedade, né? Às vezes a gente não percebe nem que a gente ama e não sabe nem que chama amor, o cuidado que a gente tem às vezes, não é? Mauro, e assim, tem três falas de vocês que eu pontuei assim na nossa conversa, nas reflexões que vocês trouxeram, que eu acho que sintetiza muito o que é o projeto Acolher Perdas e Luto. É a gente pensar que nós nunca nos sentiremos sozinhos, porque nós ressignificamos a morte. E vocês perceberam em 2022 que todo momento a gente vem ressignificando a morte, falando sobre os vínculos afetivos. Como você vai se sentir solitário se você entende que o seu amado, que o seu ente querido, partiu somente fisicamente, né? Que aquele vínculo de amor ainda existe, que ele ainda habita em você. Então você não está só. Outro pilar é de que se a gente entender que nós somos membros de carteirinha dessa família universal, como vamos nos sentir sós, né? Esse é o nosso segundo pilar. Nós fazemos parte dessa linda, maravilhosa, amorosa, acolhedora família universal. E o terceiro pilar, claro, como poderia deixar de ser, né? É que a solidão também, ela é uma comunhão intrínseca da gente com o Criador. Então, eu diria aí que são esses três pontos do projeto, né? Essa coisa de entender essa presença, sentir Deus na nossa vida, é a gente sentir o nosso irmão fazendo parte dessa família universal e a gente entender que o vínculo, né, afetivo jamais se desfaz. Não que estaremos sós. É exatamente isso. Que Exatamente animador, isso. né? Que animador que é ouvir tudo isso, né, Beata, Mauro, tudo que E eu vocês até trouxeram. fiquei pensando assim, se a pessoa nesse momento estiver assistindo e falando assim, mas e agora? Eu estou com essa angústia, como é que eu faço? Como é que eu começo isso, né? Eu acho que somar tudo isso é você se permitir, né? Amplie a sua sensibilidade, permitindo que você saia dessa necessidade do mundo físico, que a pessoa precisa estar presente fisicamente, que você tem que ter aquilo fisicamente, que as coisas têm, né, que tem que estar no seu visual fisicamente, e talvez você começar a ampliar. Como disse o Mauro, a vida é muito maior do que essa que a gente enxerga. Essa que a gente enxerga é linda, com o sol, com a natureza, a gente se vê um ao outro, temos coisas materiais, mas ela é uma coisinha muito pequena perto de toda essa possibilidade, como a Beata fala, da família universal. Então, ampliar a nossa sensibilidade é começarmos a nos permitir a sentir e observar coisas que vão além disso da matéria. Então, eu vou dar um exemplo. Se você está com saudade agora do seu ente querido, se você fechar os olhos, né, der aquela respiração profunda e no seu mental você visualizá-lo sorrindo, dando um abraço com você,
imediatamente você vai sentir a presença, a sensação amorosa dessa conexão entre você e o seu vínculo afetivo, o seu ente querido. Então, ampliar a nossa sensibilidade nos permite darmos conexão a outras dimensões que vão além da matéria, para que a gente comece também a ter a percepção que esses mundos, né, que a gente chama de material e físico, eles estão acoplados, né? Não são coisas distintas, são apenas momentos que nós estamos na matéria, mas todos estamos mergulhados na vida espiritual. Então, acho de grande importância que você comece a tomar contato com essa sensação espiritual, porque é nesse lugar que você vai se sentir preenchido na sua solidão, mas também preenchido na presença das pessoas que são importantes para você. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa olhar para tudo isso, para o mundo inteiro, para o universo, né? Percebendo que as coisas acontecem conosco. E aí eu posso falar um pouquinho de carteirinha, né? Já trazendo um pouquinho de tudo que aconteceu nesse ano que passou, né? Nesses 2 anos praticamente, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que as coisas acontecem e se nós estivermos não preparados, porque a gente nunca vai se preparar, é uma coisa meio que do ser humano, a gente nunca se prepara para o que pode vir a acontecer, porque afinal de contas a gente não vive lá no futuro, não é? A gente vive no presente, então a gente não sabe, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então eu não vou me preparar com as coisas, mas a gente perceber que qualquer coisa que venha a acontecer no caminhar da nossa vida, ela sempre virá para o bem. Ela sempre virá para um acordar. Então, ela sempre virá como um ato de solidariedade de Deus para conosco. Então, tudo o que acontecer conosco, por mais que a gente se revolte e não perceba, porque a gente está escondidinho na caixinha, porque a gente não tem coragem de abrir a janela, ou a porta, ou a tampa, né, como eu dei o exemplo, mas a gente precisa acreditar, ainda que a gente não consiga colocar isso em prática, mas o sentimento que a gente tem que ter aqui dentro é de que tudo o que acontece na nossa vida, independente de todos os exemplos que todos nós demos aqui, perder um trabalho, um divórcio, perder uma amizade, perder um ente querido ou que ente querido partir para uma outra dimensão, todas essas coisas que a gente falou aqui, né, que qualquer uma das ser cancelado, como a Rô falou, né, numa situação, brigar com a família, tudo, qualquer coisa. Pode dar o exemplo que você estiver pensando aí, que agora está tocando seu coração. Tudo é um ato de solidariedade de Deus para conosco, para que nós possamos modificar algo dentro de nós e a nossa visão possa se ampliar sempre. Porque eu acho que é isso, né? A gente precisa ampliar a nossa visão de tudo. Às vezes a gente não vai fazer na hora, vai demorar um pouquinho, vai demorar menos para alguns, mais para outros, mas no fundo, como Deus é perfeito, como a Beta falou, é onipresente, é onisciente, sabe tudo, tem tudo quanto é lugar. No fundo, nós estamos conseguindo. A gente às vezes não percebe que nós já estamos fazendo o nosso trabalho, mas no fundo, nós estamos conseguindo, porque Deus não desampara, não é, Beta? Desamparados nunca, desassistidos jamais, não é? Nem por Deus, nem por essa família universal, né? Até pessoas, eu também passei por desafios na saúde agora, nesse final do ano, e a ajuda, o auxílio, as orações, as vibrações vieram de todos os cantos, né? Então, graças a esse alcance do acolhimento, isso foi refletido. Eu percebi assim, olha, esse acolhimento, esse amor se espalhou aí pelo planeta e isso volta para nós, né? É um reflexo dessa luz solidária que o projeto promove. Essa forma que a gente tem, né, de ver o mundo e que nós estamos, vamos dizer, dividindo com várias pessoas, né, durante esse período que o projeto foi crescendo, né, nós temos já 4 anos e meio, né? É incrível a gente se ver tanto tempo juntos e tantas pessoas que foram entrando
dentro dessa mesma estrutura e que, claro, foram transformando essa estrutura. Nós não somos mais os mesmos lá de 2018, quando a gente começou o primeiro grupo de acolhimento, né? Hoje nós estamos com 71 grupos, nós já abrimos. Então, imaginem quantas mudanças foram feitas. Então, cada pessoa que se une ao projeto, que vem para essa família universal, transforma, né? Assim como o nascimento de uma criança nas nossas famílias traz transformação, né? Porque é um ser diferente que exige outros cuidados, outras ideias. Então, eu fiquei aqui pensando em falar sobre uma coisa que é o nosso pensar diferente, e que também isso, muitas vezes, nos fez sentir sós, né? Porque, puxa, como é que a gente começa a fazer uma coisa que ninguém acredita, que ninguém acha que vai, né? Que vai dar certo? Como é que a gente faz com a nossa vida, que se transforma o tempo todo, com as atitudes que nós vamos tomando? E, de repente, a resposta está aqui, né? No que o Mauro acabou de falar e a Beta, está nessa presença de Deus, que a gente vai cada vez investindo mais a nossa aproximação também, né? Porque isso já está... Nós sabemos que nós estamos mergulhados dentro dessa energia, mas a gente precisa realmente acreditar nisso. E a cada momento a gente dizer um sim para os convites que a vida vai trazendo, né? Eu acho que essa é a transformação da nossa vida o tempo todo, né? É o sim que nós vamos falando para os convites que vão sendo feitos. E as pessoas que entram na nossa vida ou que saem também por alguma razão, também são convites para a gente rever, né, a nossa posição. Então, sempre as respostas vão estar aqui, internamente, né? Naquilo que muitas pessoas chamam de solitário, né? Um acontecimento solitário, mas que, no fundo, nos leva para dentro de nós mesmos, onde a gente já viu que não tem solidão, né? E, às vezes, o que dói também é porque a gente vai entrar em contato com emoções nossas, que às vezes a gente não conhecia. E, no meio da jornada, a gente já se sente com a dor do evento da doença, da separação, do evento de ser despedido lá da empresa, do evento, que já tem a dor do evento, que já está trazendo algumas consequências do que você está passando, que você tem que lidar. Mas aí também tem a dor, às vezes, do desconhecido, porque às vezes você não conhece certas emoções suas porque você nunca viveu aquela experiência para poder saber como aquilo ia te afetar. Então, a gente também vive, às vezes, essa novidade de como lidar com uma emoção que emerge, vamos chamar assim, né? Que ela aparece naquele momento, que pode trazer uma série de conflitos, de dúvidas, de perguntas que às vezes a gente não tem respostas, e que a gente vai em busca dessas respostas. Às vezes o outro também não tem a sua resposta, às vezes o outro passou algo parecido, às vezes a resposta do outro não encaixa na sua resposta. Então, eu acho que também gera um pouquinho nas circunstâncias que a gente se sente só, essa necessidade de resposta. A gente vai ver muito no projeto as pessoas dizendo: eu estou com dúvida, eu estou com conflito, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu volto a estar revoltado, hoje eu entendo, amanhã não entendo. Então, a gente passa por um período, diante das circunstâncias, de instabilidade. Eu chamei de patinando no limbo, foi uma forma que eu senti, que parece que o desequilíbrio, né, a gente fica em pé, mas cai. E outros chamam de muita coisa, fundo do poço, e aí vai, cada um com a sua expressão, mas, na verdade, é como se a gente tivesse que reolhar para tudo aquilo dentro de nós, né? E esse reolhar
pode ser um reolhar solitário. Por isso eu acho que se a pessoa está passando por uma situação, busque ajuda. Você pode buscar uma ajuda terapêutica, você pode buscar uma ajuda dentro do projeto, que você vai estar com muitas pessoas que estão passando por coisas muito parecidas que você, né? Busque ajuda, como a gente fala do choro reparador, buscando contar a sua história para alguém, se permita que alguém te ouça, que você possa, né, contar ali, para que você possa também se ouvir contando. Use recursos que vão, naquele momento, ativar alguma coisa. Se ficar quietinho é um deles, que você se sente, fica quietinho também. Explica para as pessoas, agora eu estou precisando ficar quietinho. Está tudo bem, mas eu estou precisando ficar quietinho. Então, mas busque sempre atuar dentro daquilo que você está sentindo. Porque, às vezes, nós nos prostramos dentro do que a gente está sentindo e aquilo, ao invés de ser uma dor que nos ativa a gente despertar para outras coisas, pode ser uma dor que vai nos amargurar, que vai nos fazer sofrer, porque a gente não vai lidar, porque a gente se paralisa diante daquilo. Então, os desafios, eles vão demandar ações, eles vão requisitar, muitas vezes, que você atue. Então, busque essa atuação. Pode ser um passinho de cada vez, uma coisinha pequena. Hoje você consegue levantar, amanhã você consegue começar a caminhar de novo. Uma coisinha que vai fazendo você se sentir atuando dentro da sua necessidade. Eu acho que dessa forma você reconfigura a solidão num grande reencontro entre você e a sua alma. Que tal? Acho É isso perfeita a mesmo. colocação. Eu Perfeita a sempre digo colocação. Eu assim, acho né? que... Ô, Pode ir, diga, Beta. Mauro. Eu Não, sempre pode não falar, vou pode falar. essa importância da gente valorizar, né, os pequenos esforços que a gente faz, as pequenas conquistas, né? No luto, principalmente, às vezes a gente coloca uma meta assim tão inatingível de sair assim daquela pessoa que não consegue sair da cama, está prostrada para, uhul, né? Eu tenho que ir para uma festa. Não, não é isso. O fato de você acordar, pode até voltar para a cama, mas você se esforçar a sair, abrir a janela, ver a cara do sol, é uma pequena conquista. Então, assim, quando nós colocamos objetivos assim muito inatingíveis, a gente se frustra com muita facilidade e a condição disso é nos isolarmos ainda mais, né? Aí está a solidão. É quando a gente também não valida assim os nossos pequenos esforços, as nossas conquistas no luto, né? Mínimas que sejam, elas são muito poderosas e muito beneficiárias. Então, que a gente possa, né, se alegrar por cada uma delas, por menor que pareça a você, mas que você possa se sentir assim muito confiante por cada passinho que você consiga dar no luto. Eu ia exatamente falar bem nessa linha, desculpa, Rô, mas eu ia Não? bem falar nessa linha que a Beta estava falando. Eu acho que a gente precisa se acostumar, se habituar, né? Eu gosto muito dessa palavra, a gente criar esses novos hábitos. A gente precisa se habituar a perceber que quando a gente cria essas expectativas que são muito grandiosas, elas talvez estejam fora das nossas mãos ainda, porque a gente ainda dá passos pequenos, não é? Então, quando a gente não se esquece, como eu falei antes, de que tudo vai acontecer conosco para o nosso melhor, se a gente perceber isso, e não criar essas expectativas, então as coisas todas que nós conseguirmos fazer, elas vão ter um tamanho enorme, porque é o único tamanho que ela pode ter, porque a gente não vai ter uma referência de comparação com algo que eu gostaria ou esperava que fosse, que eu fizesse ou que fizessem para mim. Então, a gente pegar isso e transformar as nossas ações naquilo que é natural, elas vão ser sempre grandiosas e vão dar para a gente todo o gás necessário que a gente precisa. Porque, afinal de contas, e eu gosto muito de olhar dessa maneira, quando a gente olha para nós mesmos como agentes refletores, né? Então, tudo que acontece conosco, tudo que chega a nós, ou que parte de nós, é refletido, não é? É jogado para o universo, para as pessoas, para quem está do nosso lado, para as plantas, para os animais, para tudo que está à nossa volta, né? Então, quando a gente se permite ser esse agente refletor da melhor maneira possível, então a gente consegue perceber à nossa volta o quanto que nós fazemos de bem.
quando a gente deixa as coisas acontecerem. E quando eu percebo, por um acaso, se eu estou entrando em algum lugar que seja mais escuro ou que seja mais dolorido, a gente não pode esquecer de que nós somos agentes refletores e que isso também vai estar sendo refletido à nossa volta. Então, por que os lugares adoecem, as pessoas adoecem, tudo à nossa volta adoece? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que os animais adoecem conosco, não é? Muitas vezes para não nos adoecerem, eu acredito demais nisso, né? Já dizem os meus 9 pets, meus 9 cachorros, né, Beto? Mas é porque tudo que bate aqui se reflete. Então, o que é que eu estou deixando de refletir? O que é que eu estou me tornando? Né? Estou me tornando numa pessoa solitária, no sentido pesado da palavra, ou estou me tornando um espelho refletor sozinho, né? Mas que se permite deixar refletir tudo que chega. Né? Então, a gente precisa só prestar atenção nisso e perceber que só de deixar as coisas acontecerem, as coisas vão fluir, nós vamos refletir o que há de melhor em nós, e aí isso tudo a gente pode dar o nome que quiser. Solidariedade, amor, pode falar aí, qualquer nome que cada um de vocês estiverem pensando agora. Difícil? Talvez sim, né? Porque a gente, quando está naquele momento, a gente não enxerga nada. Quantas vezes, né, a gente não acolhe as pessoas que parece que a gente está acolhendo e está com uma venda nos olhos e a gente está ali, ó, calma, calma, vou botar uma venda para ficar igual a você. Eu usava muito isso, né? Digo usava porque eu não estou acolhendo ultimamente, né? Mas eu usava muito isso. Ah, tá de venda? Então eu vou botar uma venda também. Porque a gente fica na mesma página, que a gente fica olhando igual, não é? Então eu acho que é isso. Se permita, né? Ressignifique, deixe-se refletir tudo que chega até você. Abre aquela caixinha assim, dá uma olhadinha para ver o que está ali fora, que tem muita coisa boa, não é? Mesmo que a gente não enxergue agora, não é? Queria sugerir que cada Eu um... queria dizer só que o Mauro me fez pensar numa figura assim, Mauro, que somos todos uma corrente, né? Nós estamos tão interligados, então, conforme a gente vai sentindo essa luz, nós também passamos essa ideia de luz para o outro que está do nosso lado. Quem está à nossa direita, à nossa esquerda, está melhor do que nós, está pior do que nós, no sentido assim emocional, de problemas na vida, não importa, né? Mas se a gente está nessa corrente, nós estamos o tempo todo dando e recebendo, E dando e recebendo. recebendo, né? Exatamente. Eu tinha pensado em que a gente, cada um, deixasse aqui sua mensagem de Natal para todos aqueles que vão nos assistir. Quem gostaria de começar? Eu posso começar dizendo que a gente não se esqueça que o amor ele está. Então, estamos falando em solidariedade, né? Então, o amor está em quem doa e também em quem dói, né? E eu queria, depois eu terminar aqui, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas depois que todos vocês falarem. Olha, as brincadeirinhas de Beta. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês todos que estão assistindo a gente. Primeiro, é uma mensagem que a palavra é gratidão, como sempre, né, gente? Porque para todos do projeto, principalmente todos, sem nenhuma exceção, que acompanharam, né, todo o processo que eu e Carla vivemos nesse período de 1 ano e meio, e ainda estamos vivendo, mas com muito mais leveza, com a graça de Deus, com muito mais leveza, mais consciência, não é? Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês de Natal, que Natal é esse vem de natalício, né? Que vem de nascer, que vem de todo esse poder da palavra nascer. E a gente sabe que nascer ou renascer é o tempo todo. Eu sempre gosto, quem me conhece sabe, né? Todo dia de manhã você renasce, todo dia de manhã você nasce de novo para uma nova vida, um novo capítulo e tal. E a vida, ela vai acontecendo com todas esses momentos e esses dias e essas vidas dentro dessa nossa vida, não é? Então, independente do que aconteça, vamos nascer de novo o tempo todo, né? Vamos deixar esse Natal fazer com que a gente nasça o tempo todo. Ah, vou nascer melhor? Sempre vai nascer melhor. Todo dia vai ser melhor.
Ah, mas eu não sei se vai ser, não tenho nem forças para acordar. Ok, então nasça de olho fechado, não tem problema. Porque você vai estar nascendo, você vai estar fazendo o mesmo trabalho da mesma forma. Porque cada um de nós vai ter o seu tempo certo de renascer. Qualquer flor, qualquer árvore, qualquer arbusto, sempre tem o tempo certo para nascer. Então a gente vai ficar ali, né, embaixo da terra, até chegar a hora da gente botar a nossa primeira folhinha para fora daquilo que a gente acha que é uma escuridão tremenda, e na verdade nada mais é do que nascer e colocar essa nossa luz para fora. Ela vem aos poucos, ela vem no seu tempo, mas é nascimento, é Natal. A mensagem é essa. Eu já falei, eu dá vontade de botar o dedo assim na tomada e aí um monte de luzinha acende aqui igual uma árvore de Natal, porque é assim que eu me sinto o tempo todo, né? E eu quero refletir tudo isso para todo mundo, né? Então só não Você vou fazer ilumina isso a porque eu vou gente, levar um Mauro. choque. Não, Eu você vou levar um ilumina a choque, gente. né? Eu vou levar um choque se eu botar dedo na tomada, eu levo um choque. Então eu não vou fazer isso. Mas se sintam iluminados porque eu sinto isso em mim e é isso que eu queria passar para todos vocês do projeto que estiveram comigo e com Carla esse tempo todo. E esse vai ser um momento muito especial para todos nós, com certeza. Muitíssimo obrigado. Que linda mensagem, Beta, Mauro. E eu queria falar mais um pouquinho dessa questão de luz, né? Que vocês todos estão falando, e é isso mesmo. Nós temos que expandir a nossa luz, e a nossa luz está na conexão que nós temos com os outros, né? Então, mesmo que a gente viva esses momentos, né, da necessidade de solidão, no sentido de olharmos para dentro, mas nós não estamos desconectados dos outros, né? Porque não estamos desassistidos. Adorei essa palavra que a Berta trouxe, e nós estamos conectados, né? E isso tem a ver com você também, né, Mauro? Mesmo o Mauro não estando aqui, fazendo as lives, ou não estando nos grupos de acolhimento, como ele acabou de dizer, ele estava presente nas nossas vidas. E ele provocava essa conexão entre todos nós o tempo todo, né? Era só colocar o nomezinho lá, Mauro, e todo mundo vinha numa enxurrada de palavras para você, né, Mauro? Então, a gente viveu, né? E vai viver muitas vezes ainda na nossa vida, mas vamos colocar aqui para 2022, a gente viveu, experienciou essa questão da conexão entre todos nós. E ela gerou luz para todos nós, né? Para cada um de nós de uma forma, da necessidade que nós tínhamos, alguma coisa se acendeu na nossa vida, mas nós não ficamos no escuro, porque só fica no escuro quem está desconectado. Então, nós estamos conectados, nós estamos na luz que irradia de nós mesmos e na luz que nós criamos, estando todos nós unidos. E é assim que eu desejo o Natal para todos nós, né? Um Natal de conexão entre todas as pessoas, seus familiares, seus amigos, e você conectado com a figura, né, de Jesus, nosso amado mestre, e a figura que nós temos, cada um de nós, particularmente do nosso jeitinho, com Deus, né, no nosso coração. Então, uma alegria imensa ter vivido esse 2022 com todos vocês. Eu acho que vocês falaram tudo que eu tinha vontade de falar, né? Essa gratidão, primeiro, de estarmos aqui nós quatro, porque estivemos, né, com nossos corações unidos, mas sabendo das dores de cada um de vocês. Ao mesmo tempo, também senti esse abraço de todos os trabalhadores do projeto, né, que acolheram cada grupo, cada atividade, com carinho, com respeito ao trabalho que representa acolher e o trabalho que o projeto é em si. Muitos podem pensar que o projeto é apenas acolher o grupo, e não é verdade. O projeto traz muitas atividades que demandam muitas pessoas trabalharem. Então,
eu sinto muita gratidão pela amizade, o respeito que as pessoas se tratam, a forma de interação, o desejo de ajudar um ao outro. Eu sinto nesses quase 5 anos o quanto a gente se desenvolveu, o quanto a gente vem aprendendo, né? Entre si, entre os grupos, com os acolhidos, entre a forma como os acolhedores novos vão chegando, como a Maísa disse, vão trazendo mudanças para o projeto, mas principalmente eu sinto essa confiança que o nosso trabalho é realizado por um grupo amoroso de pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, nós precisamos estar sempre com o coração aberto, prontos para receber toda essa amorosidade infinita que eles dedicam a esse trabalho, a cada um de nós, né? Buscando nos cuidar, nos amparar, nos acarinhar, nos carregar no colo, tirar nossas dúvidas. Então, que nesse Natal eu desejo que vocês sintam, através do projeto Acolher Perdas e Luto, toda essa amorosidade que a gente tem vontade de incluir você. Se você não faz parte ainda, que você venha fazer parte com a gente. E se você já faz, que você leve no seu coração o amor que nós quatro, a gratidão também que sentimos por vocês estarem aqui junto com a gente, fazendo esse trabalho que nos é tão caro em nossas vidas. E se a gente fizer assim, ó, vamos fazer assim, ó. Assim. Nós estamos de mãos dadas, ó, um com os outros e de mãos dadas com todos aqueles, ó, de mãos dadas assim, ó, com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então, para dizer a vocês que vocês não estão sós. Nós estamos aqui de mãos dadas. É isso. Gratidão, gente. Gratidão eterna. Feliz Ano Gratidão. Novo, Feliz Natal, feliz vida.